Bom dia, amados irmãos. Bom ver o povo de Deus alegre, louvando ao nosso bom Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele nos tem feito. Disso falamos hoje de manhã também nos Fundamentos da Fé. E para aqueles que estiveram a assistir ao curso de Fundamentos da Fé, é isto que estamos a viver na prática, todos juntos em unidade, louvando o nosso bom Deus. Possam abrir a palavra de Deus em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Estamos já na segunda metade, ou vamos entrar hoje na segunda metade desta carta com 3 capítulos. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, e na exposição sequencial desta carta, vamos centrar-nos hoje nos versículos 13, dos versículos 13, e hoje vamos estar a estudar até ao capítulo 3, versículo 5. Então, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 ao versículo 5 do capítulo 3. Esta é a passagem que iremos estudar esta manhã. Eu sempre fui alguém que gostei, por exemplo, o meu género de filmes favorito é a Segunda Guerra Mundial. Eu gosto de filmes que falam sobre a Segunda Guerra Mundial, tudo o que diz respeito a militar, eu gosto muito, aprecio. Não sou um fanático, mas gosto muito de ação. Okay? Eu gosto. Eu até pensava, até preparar o estudo, que eu gostava de ter ido para a tropa, para o exército. À semelhança do nosso irmão Telmo. Onde é que ele está? Okay. Que teve no exército, quantos anos, Telmo? 3,5? Exato. Eu pensava, de certa forma, eu gostava de ir para o exército. Ter a experiência de estar ali num ambiente de disciplina, ter que obedecer a ordens. O irmão Telmo pode testemunhar aqui e outros, eu não sei se mais alguém aqui esteve no exército. Fez bem estar no exército. É uma das coisas que eu gostava de ter feito. Passar um bom período de recruta, para também ser mais disciplinado um pouco também, ok? Mas falando do exército, nós em Portugal temos uma das forças do exército português, uma das forças especiais que são os comandos portugueses. Então, como amante de tudo aquilo que diz respeito às Forças Armadas, eu fui pesquisar um bocadinho sobre os comandos. E, na verdade, esta força, os comandos, esta força especial, são destacados para as mais diversas missões de alto risco da parte do exército português. Seja em Portugal, seja fora de Portugal. E para entrar nos comandos, aqueles que sabem, aqueles que conhecem, para entrar nos comandos, o período de provas dura a um total de 34 semanas. Para tu seres aprovado como um comando, parte desta força especial, tu tens que estar 34 semanas à prova. Vários tipos de provas tens que passar e provas exigentes para seres considerado um comando. Uma das provas mais exigentes é a prova de fogo. Eu não sei se já ouviram falar sobre a prova de fogo dos comandos, em que, na verdade, é uma das partes finais, em que um dos obstáculos há o chamado túnel da morte. Vocês podem ir ao YouTube, pesquisar e ver com os vossos próprios olhos aquilo que é a prova de fogo e o túnel da morte. Neste túnel da morte, eles têm que atravessar um túnel bastante estreito, quase que não cabem naquele túnel. Têm que passar por este túnel cheio de água, quase até ao topo do túnel, de barriga para cima. Okay? Imaginem o cenário. E com uma metralhadora nas mãos. Então faz parte da prova de fogo. Eles têm que passar por todo este túnel, submersos em água, de barriga para cima, com uma metralhadora nas mãos. Este é um dos testes mais exigentes que os comandos têm de fazer. Entre outras coisas que eles têm que ultrapassar para que, quando forem aprovados, eles, de forma firme e constante e com confiança, eles possam desempenhar a sua missão, as suas operações especiais. De certa forma,
assim também é a nossa vida com Cristo. Que até ao nosso encontro com Ele, a vida dos salvos em Jesus Cristo, que até nos encontrarmos com Jesus Cristo, que somos chamados a viver a nossa fé com firmeza, com perseverança e também constância. Firmes e constantes numa salvação certa. Este é o título do sermão esta manhã. Firmes e constantes numa salvação certa. E para isso vamos ler a palavra de Deus então, em 2 aos Tessalonicenses 2, 13 até o capítulo 3, versículo 5. E vamos colocar de pé, amados, para ler a palavra de Deus. Esta semana fui no meu tempo devocional, passei por Neemias 8, é onde nós encontramos aqui esta prática de nos levantarmos diante da leitura da palavra de Deus. E o povo, em jeito de reverência, respeito a Deus, fazia isso mesmo. Vamos ler a palavra de Deus então, 2 aos Tessalonicenses 2, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda a boa obra e boa palavra. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Senhor, ajuda o teu povo, Pai, a compreender a tua palavra, a entesourá-la nos seus corações, Senhor, e a ser santificado também por ela, Senhor. Isto te peço no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Então continuamos no estudo da carta de 2 aos Tessalonicenses, aqui neste versículo 13. Continuamos com as instruções de Paulo para a igreja em Tessalónica. Então, já à luz de tudo aquilo que nós vimos e estudámos nos versículos anteriores, que desde o início da carta o apóstolo Paulo vai falar sobre o juízo de Deus futuro, sobre aqueles que perseguem a igreja de Cristo, perseguem o seu povo, perseguiam a igreja em Tessalónica. Também falou sobre a vinda de Jesus, a reunião dos salvos com ele, falámos do arrebatamento, falámos também da apostasia futura, a marca daquilo que virá, das coisas futuras que virão, do arrebatamento da igreja, mas também do surgimento do anticristo. Aquele que quererá clamar adoração para ele mesmo, desviando a adoração do verdadeiro Deus. Falámos também do seu destino, o destino do anticristo. Não só dele, mas de todos aqueles que vivem rebeldes contra Deus, não querendo abraçar a fé na verdade que é Jesus Cristo. Agora, nestes versículos que vamos ver a seguir, Paulo vai virar o foco da epístola do futuro, que vimos nos versículos anteriores, para o presente. E, começando por ver dos versículos 13 a 17, ele vai expressar ações de graças pela igreja em Tessalónica. Então vemos aqui dos versículos 13 a 17 expressões de ação de graças do apóstolo Paulo.
ele começa por dizer, entretanto, à luz daquilo que falou em todos os versículos anteriores, com toda aquela exposição sobre o futuro, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor. E nesta expressão de ação de graças do apóstolo Paulo, na verdade ele menciona algumas coisas específicas e particulares sobre as quais o apóstolo Paulo dá graças pela igreja. A primeira delas que nós vemos aqui, na verdade, é como que um pacote. Nós vemos que o apóstolo Paulo dá graças pela riqueza da salvação. Nos versículos 13 e 14, ele dá graças pela riqueza da salvação em Jesus Cristo. Notem o que é que ele menciona. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. E Paulo vai desenvolver então estes aspectos, esta realidade da salvação da qual a igreja em Tessalónica se tinha formado. Fala aqui o apóstolo Paulo desta realidade e nesta riqueza da salvação. Poderíamos estar aqui a falar todo o resto do sermão neste versículo, mas o apóstolo Paulo destaca a eleição. O facto de que Deus tinha escolhido aqueles crentes em Tessalónica para a salvação. Escolheu propositadamente a igreja em Tessalónica para salvar, para reconciliar-se com eles. Escolheu desde quando? Desde o princípio. Faz-nos lembrar, há alguns meses atrás, da exposição da carta aos Efésios, no capítulo 1, onde Paulo explica com grande profundidade esta grande riqueza da salvação, da eleição. Desde o princípio, desde a eternidade, Deus nos escolheu para Ele. E Ele escolheu-nos soberanamente. Não nos escolheu com base numa eventual decisão que iríamos tomar no futuro, como muitos dizem, mas não. Ele, soberanamente, escolheu aqueles que iria salvar e separar para Ele. De forma incondicional. De forma até como os teólogos dizem, eu vou utilizar um palavrão, no sentido monergista. O único que foi responsável por salvar é Deus. O único esforço da salvação é de Deus. Monoergos, um só esforço. Está bem? É o esforço de Deus. Foi Ele que escolheu, que nos elegeu desde a fundação do mundo. Está a falar desde a eternidade. Que nos escolheu para Ele. Esta é a grande realidade, é a realidade rica da salvação em Jesus Cristo. Que Deus, mesmo perante as nossas misérias, mesmo perante o nosso passado, Ele agora nos salvou. E Ele nos salvou porque Ele quis nos salvar. Quis nos tirar do reino das trevas e transportar-nos para o reino da luz na pessoa de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que Deus escolheu aqueles que queria salvar. Não só escolheu e agiu por meio do Santo Espírito, vemos aqui, pela santificação do Espírito, agiu nas nossas vidas perante a exposição do Evangelho, a exposição das verdades de que Deus é Criador, de que nós somos pecadores, mas de que, na verdade, estando mortos nos nossos delitos e em pecados, longe de Deus, destinados à morte, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para que na cruz e na sua morte, na sua ressurreição, todo aquele que creia nele possa ter vida. E ao ouvir essas verdades, o Espírito Santo foi-nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado que nos separa de Deus, da justiça, apresentando-nos o testemunho de Cristo, o Deus homem, o único justo que viveu aqui na terra, perfeitamente justo, mas também do juízo, que está destinado a Satanás e a todos aqueles que vivem em inimizade contra Deus. Foi aí que o Espírito Santo foi agindo nos nossos corações, convencendo-nos da verdade do Evangelho. Não só pela santificação do Espírito, mas também pela fé na verdade. É o Espírito Santo que nos convenceu
a realmente tomar posse da fé. Essa fé que é um dom de Deus, uma fé na verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Aquele que se auto-intitula como o caminho, a verdade e a vida. Então tudo isto é a riqueza da salvação de Deus em nosso favor, que nós vemos aqui no versículo 13 e 14 também, que continua mencionando a ação de Deus na nossa salvação. Não só usou o Santo Espírito, usou também a mensagem do Evangelho, o dom de Deus que é a fé, e por meio de todas essas ações, Ele nos chamou, mediante o nosso Evangelho, falando para a igreja em Tessalónica, que foi salva mediante a pregação da palavra, por meio de Paulo, Silas e também Timóteo. Então foi assim que Deus, de forma soberana, desde a eternidade até ao presente da igreja de Tessalónica, operou esta grande obra de salvação em favor desta igreja. Com uma realidade também futura que nós vemos aqui no versículo 14, no final do versículo 14. Que para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o caminho da salvação, da eternidade passada até à glória futura. Deus a operar a salvação por séculos. Ele tem feito desde a igreja primitiva, a igreja em Tessalónica, e nos dias de hoje vemos este maravilhoso grupo de pessoas reunidas porque um dia Deus escolheu no princípio, usou o Santo Espírito, usou a pregação da palavra para o chamar. Este chamado irresistível do Evangelho, da graça de Deus para Ele, por meio de Jesus Cristo. Então temos esta realidade hoje, que grande riqueza nós podemos desfrutar hoje da união em Cristo, da comunhão, da adoração uns com os outros. Isso porque um dia Deus decidiu nos salvar. E o apóstolo Paulo dá graças a Deus porque essa salvação chegou a Tessalónica. Não só dá graças a Deus por essa salvação que chegou a Tessalónica, mas também ele dá uma exortação. Perante esta grande riqueza, desta grande salvação, na verdade, o apóstolo Paulo dá uma exortação no versículo 15. Ele exorta, perante esta realidade, a que os irmãos possam permanecer firmes e guardar as tradições que lhes foram ensinadas. Não é? Nós somos chamados em Jesus Cristo para algo, sim, para a glória. Este é o nosso fim, esta é a nossa meta, e a qual, na verdade, até nós, e deixem-me fazer um parêntese, irmãos, antes de continuar, nós devemos lembrar-nos frequentemente da salvação que chegou às nossas vidas. Devemos lembrar-nos de como Deus nos chamou para Ele. Esta semana lembrávamos no grupo de crescimento, nos homens ali embaixo na casa pastoral, lembrávamos de como era o nosso passado sem Cristo. E como na sua soberania Deus se deu a conhecer até nós. E deu-nos a conhecer a obra de Cristo na cruz, a sua ressurreição. E da mesma forma que o apóstolo Paulo expressa ações de graças, nós também devemos ter um profundo senso de gratidão. Porque nada do que poderíamos alcançar em Jesus Cristo seria possível pela mera obra das nossas mãos. Não poderíamos alcançar. Foi Deus que teve que agir em nosso favor. E glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua obra de bondade e amor e misericórdia em nos resgatar das trevas em Jesus Cristo. E essa obra de salvação, que nós devemos lembrar constantemente e estar gratos a cada dia, deve nos levar à prática, à ação no presente. E agora sim, no versículo 15, nós vemos aqui dois imperativos. Perante esta realidade da salvação e a riqueza da mesma, nós devemos fazer duas coisas. O apóstolo Paulo instrui primeiro a igreja em Tessalónica para que eles possam permanecer firmes e guardar as tradições. Permanecer firmes.
Lembram-se no início do capítulo 2, como é que estava, como é que descreveu o apóstolo Paulo esta igreja de Salónica? O versículo 2 do capítulo 2 diz que eles estavam demovidos da sua mente, estavam atribulados, distraídos, perturbados. Com toda esta realidade vindoura, mas também lembrando-os da salvação rica em Jesus Cristo, o apóstolo Paulo ordena para que eles possam permanecer firmes nestas mesmas verdades, na salvação, no exercício da salvação. Não só firmes, perseverando na salvação, mas também guardando as tradições que lhes foram ensinadas. E aqui tradições, não se assustem pela palavra de Deus estar a mencionar tradições. Temos de ter atenção que estamos no 1º século e ainda não tinham a totalidade do cânon da Bíblia, completa os 66 livros. Obviamente, o ensino àquela igreja surgiu por meio dos apóstolos. Então, os quais instruíram a igreja sobre como eles deveriam viver agora confiando em Jesus Cristo. Então são estas tradições está a falar do modo de viver, guardar o modo de viver no qual foram ensinados, por ensino apostólico. Seja por palavra, presencialmente, como Paulo e Silvano tiveram o privilégio de o fazer em Tessalónica, seja por epístola nossa. Então estas são as ordens do apóstolo Paulo para a igreja em Tessalónica. Permanecerem firmes, não se abalarem com a perseguição, não se abalarem com a iminência até do futuro, não viverem assustados e amedrontados por isso, mas viverem firmes e guardando a palavra de Deus. Assim deve ser também conosco, igreja. Nós devemos permanecer firmes perante a realidade do mundo caído, e já descrevemos isto nos últimos sermões, do mundo caído onde vivemos, da realidade da nossa própria carne, das nossas próprias falhas. Nós devemos permanecer firmes na fé em Jesus Cristo. Firmes, não vivendo amedrontados, assustados ou até levados por qualquer tipo de ensino ou doutrina falsa. Mas sim, devemos guardar a palavra de Deus nos nossos corações e viver firmes a nossa vida como igreja diante de Deus. Diante de Deus. Continua no versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo expressa alguns desejos para com a igreja. E diz isto no versículo 16, onde diz: Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda a boa obra e boa palavra. Então Paulo fecha, de certa forma, este conjunto de ensinos em relação às coisas futuras e ele deseja que os de Tessalónica vivam firmados nestas mesmas verdades, possam guardar o ensino apostólico e que isso produza consolo nos seus corações. E que o consolo e a sua fé possam ser confirmados por meio da boa obra e da boa palavra proclamada no seio da igreja. Tudo isto fundamentado e sempre lembrados na igreja, no seio da igreja, do amor de Deus e Jesus Cristo, mas também da grande consolação e esperança que temos em Jesus Cristo para a eternidade. Há uns meses atrás eu vi um vídeo no YouTube de um estrangeiro dando um testemunho sobre Portugal, de que Portugal é o país mais deprimido da Europa. Okay? E explica o porquê de Portugal ser considerado, dá várias razões, ser considerado o país mais deprimido da Europa. E é verdade que nós portugueses somos conhecidos por ser pessimistas. Okay? Portugueses e todos os que vão chegando
até mesmo de fora, e vão absorvendo a cultura portuguesa, temos tendência a ser pessimistas, melancólicos, não é? Está tudo bem? Vai indo, ok? Mais ou menos. Esta é a realidade dos portugueses, não é? E, efetivamente, somos fadistas, entregamos, de forma geral, os portugueses entregam a sua vida ao destino, vivem de forma rotineira. Nós podemos observar esse peso, até quando vamos para o trabalho, nos transportes. As pessoas entregues à sua própria rotina, sem qualquer tipo de esperança. Mas não deve ser assim conosco. Na verdade, devemos marcar a diferença e nós viver firmes, guardando a palavra de Deus e vivendo até alegres. Porquê? Porque somos consolados pelas verdades da palavra de Deus, do presente, as verdades de que somos filhos de Deus, adotados por meio de Jesus Cristo. E que um dia somos consolados também pela esperança de que um dia estaremos a viver com Ele para todo o sempre. Então isso deve marcar toda a diferença num povo de Deus, num país que é o mais deprimido da Europa. Devemos viver esperançosos, alegres, consolados, na certeza de que estaremos com Jesus Cristo a desfrutar da glória de Deus para todo o sempre. Amém? E levar essa esperança também aos demais, para que muitos possam crer no Evangelho e viver vidas com abundância, vidas relevantes para a glória de Deus. Bom, continuando a exposição dos versículos agora 1 a 5 do capítulo 3, nós vemos que depois do apóstolo Paulo ter feito, expressado ações de graças, vemos agora que ele faz petições, motivos de oração pelo qual ele quer partilhar com a igreja para que pudessem juntos estar a orar. Petições que o apóstolo Paulo faz. Então notem bem no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele diz: irmãos, orai por nós. Orai por nós. Na verdade, este é um senso, de certa forma, de humildade. Quando pedimos a alguém para orar por nós, okay, é que de certa forma, nós necessitamos da oração comunitária para termos alento, força na caminhada cristã. É um exercício de humildade. E nós vemos isto pelo apóstolo Paulo e Silvano, Silas e Timóteo, a clamarem, a pedirem à igreja em Tessalónica para orarem por eles. Orarem por eles. Este exercício de dependência diante do Senhor. Então, quais eram os motivos? Primeiro, orar pelo progresso do Evangelho. Vemos isto no versículo 1. Oração pelo progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo diz à igreja em Tessalónica: orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Então o apóstolo Paulo ora para que o Evangelho continue a espalhar-se. A palavra propagar-se aqui é no sentido de rapidez, continua a propagar-se rapidamente. Este é o desejo do apóstolo Paulo, para que o Evangelho chegue e se cumpre aquilo que diz Atos 1:8, até aos confins da terra. Este é o desejo do apóstolo Paulo e por isso ele pede à igreja que possa orar para que a palavra do Senhor se propague pelas nações. Não só se propague, está a falar do evangelismo, para que haja a pregação do Evangelho, pessoas a crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas também que, como diz aqui na segunda parte, não só que se propague, espalhe-se rapidamente, mas seja glorificada. Que haja salvação de almas, que hajam igrejas a serem fundadas e que cristãos possam glorificar a Deus depois de crer em Jesus Cristo e a pregação do Evangelho ter sido efetuada. Então, para que o apóstolo Paulo pede para que esta igreja ore pela propagação do Evangelho, mas também pela fundação de igrejas, com cristãos unidos, louvando e glorificando a Deus.
como está acontecendo entre vós. E ele destaca isto. O apóstolo Paulo, nas 2 cartas, destaca várias vezes o poder do Evangelho sobre esta igreja em Tessalónica. Nós vemos isto no capítulo 1 da primeira carta aos Tessalonicenses, qual dá um testemunho, dá as credenciais da igreja em Tessalónica, como chegou o Evangelho, como os irmãos ali, como as pessoas foram salvas, como até serviram de modelo para outras igrejas. E Paulo faz este destaque várias vezes. Mas ele aqui ora para que, assim como tinha acontecido em Tessalónica, que aconteça em muitos mais lugares. Amados irmãos, esta deve ser a nossa realidade também. Devemos orar para que o Evangelho progrida na Ramada, em Odivelas, em Lisboa, em Portugal, até aos confins da terra, no mundo. Devemos orar fervorosamente para que Deus levante servos, use os seus servos, todos nós, para propagar a palavra rapidamente, falar em tempo e fora de tempo, seja nos nossos empregos, seja na escola, seja num escritório, seja até quando estamos a vender casas, okay? Falar do Evangelho, para que ele se propague rapidamente em todos os lugares. E, amados, devemos orar por nós, para que Deus use a sua igreja, para que o Evangelho seja proclamado. Orar por ousadia. Muitas vezes somos tímidos, podemos ter vergonha. Eu tenho, às vezes, vergonha de partilhar o Evangelho, com medo da reação daqueles que vão ouvir. Devemos orar por ousadia de todos nós, para que nos enchemos de coragem no Senhor e possamos ser parte desta propagação rápida do Evangelho aos perdidos. Devemos também orar para que se formem novas igrejas. Este é o objetivo pelo qual pregamos o Evangelho, para que cristãos se convertam em vários lugares e igrejas possam ser plantadas. Este é o padrão que vemos nas Escrituras. E devemos orar para que Deus faça isso no nosso meio também. Deus faça isso em Lisboa. Deus faça isso em Portugal. Que hajam mais salvos que levam a esperança do Evangelho a este que é o país mais deprimido da Europa, segundo muitos. Então devemos orar por isso, para que o Evangelho se expanda rapidamente, mas também que hajam muitos irmãos, muitas igrejas cujo zelo e preocupação e foco central é glorificarem a Deus. Este é um dos motivos da oração, então, o progresso do Evangelho. Também, no versículo 2, nós vemos que o apóstolo Paulo pede que a igreja possa orar para que o progresso do Evangelho seja protegido da perseguição. O apóstolo Paulo pede que orem por proteção da perseguição. Notem o que diz o versículo 2. Não só para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, mas também no versículo 2, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Então, o apóstolo Paulo estava consciente da oposição ao Evangelho, ao progresso do Evangelho. Na verdade, ele sabia bem que isto era uma realidade naquele tempo, no começo da igreja. Em quase todas as cidades, se não todas as cidades em que o apóstolo Paulo passou nas suas várias viagens missionárias, ele teve oposição. Ele teve oposição. Em Corinto, em Éfeso, em Tessalónica, em Atenas, em Filipos, até mesmo em Bereia. Lemos em Atos 17, depois de saírem de Tessalónica, por causa da oposição, da perseguição dos judeus, foram para Bereia, encontraram lá uns cristãos que examinavam as Escrituras para ver se aquilo que ensinavam era realmente assim. E passado um pouco, diz-nos o relato de Atos 17, que ouvindo os de Tessalónica, que Paulo e Silas estavam em Bereia, foram até lá persegui-los. Então, nem mesmo em Bereia tiveram descanso. E esta é a realidade daqueles que querem pregar o Evangelho, de uma igreja que quer viver fielmente o Evangelho.
irá sofrer perseguições. E de perseguições temos falado bastante nos sermões da segunda carta aos Tessalonicenses. Seremos afligidos, mas devemos nos refugiar na intimidade do nosso Deus, para que Ele nos proteja da perseguição. Porquê? Porque há homens perversos e maus, amando de Satanás, que irão querer, na verdade, derrubar, atrasar o progresso rápido do Evangelho. Esta era uma realidade aqui, já falámos dos judeus que perseguiam a igreja em Tessalónica. É uma realidade também nos dias de hoje. Homens perversos e maus, que nos nossos contextos vão querer calar-nos quando quisermos pregar o Evangelho, vão querer impedir-nos de viver uma vida honesta nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres, nas nossas transações. Estes são os homens perversos e maus. E o apóstolo Paulo destaca aqui no final do versículo 2 algo que devemos lembrar. Devemos orar para que nos protejamos, sejamos protegidos da perseguição por causa destes homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Temos de ter a realidade que há muitos que irão rejeitar a Deus, rejeitar a sua existência, negá-lo no seu próprio coração. Falámos disso no último sermão, sobre Romanos 1. Os homens que negam o conhecimento de Deus. Portanto, a fé não é de todos. A fé não é de todos. Portanto, nós até, de certa forma, e deixem-me fazer este parênteses, nós devemos viver com isto em mente, que a fé não é de todos. Houve neste tempo em Tessalónica, irá sempre haver quem se oponha à mensagem do Evangelho. Por isso, nós não podemos dizer, como creem alguns até em círculos evangélicos, no universalismo. De que no final de contas, no final de todas as coisas, todos irão ser salvos. Não, vemos aqui o apóstolo Paulo a manifestar que a fé em Jesus Cristo, não é de todos. Não é de todos. Há muitos que rejeitaram, irão rejeitar no futuro, e a condenação eterna estará à espera deles. Então, destes homens que rejeitam a justiça de Cristo, rejeitam a mensagem do Evangelho, estes homens naturais que não aceitam as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não podem entendê-las, como diz 1 Coríntios 2,14. Então a fé não é de todos, por isso em todo o tempo a igreja deve orar para ser protegida da perseguição e continuar firme e constante nesta salvação que temos em Jesus Cristo. Também no versículo 3, continuando, o apóstolo Paulo dá um grande consolo para a igreja. Apesar desta realidade dos homens perversos e maus que tentam atrasar o progresso do Evangelho, todavia, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Neste versículo 3, o apóstolo Paulo fala da certeza da salvação. Se um dia tu creste em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, abraçaste a fé em Jesus Cristo, essa salvação irá perdurar até ao fim. O Senhor irá completar a obra que começou em ti, em Cristo Jesus. Fala nos Filipenses 1,6. Então não temas. Não temas a perseguição. Não temas até as coisas futuras. Aquilo que irá acontecer no futuro. Perante esta realidade, nós devemos ser consolados pelo facto de que o Senhor é fiel. O Senhor é digno de confiança. Não há outro igual a Ele. E porque Ele prometeu, temos inúmeras promessas na Sua palavra de que estaremos com Ele para todo o sempre, de que Jesus Cristo ascendeu aos céus e foi preparar-nos morada. Assim Ele fará. Então devemos viver confiados, firmes e constantes pela fidelidade de quem nos salvou, de quem nos dá a Sua palavra e de quem garante a nossa eternidade juntamente com Ele. O Senhor é fiel. Ele
vai nos confirmar como seus filhos, aqueles que Ele chamou, salvou, irá glorificar. E vai guardar também no presente, como diz esta passagem, versículo 3, do maligno. Até vai usar a ação do maligno para o nosso bem, de certa forma, para provar a nossa fé. Então, o Senhor é fiel. Não temas as coisas do futuro, não temas até os homens perversos e maus que te possam estar a assolar. O Senhor é fiel. Ele vai confirmar e guardar a obra que está a fazer em ti, até ao dia de Jesus Cristo. No versículo 4, nós vemos mais uma vez esta manifestação do apóstolo Paulo de confiar na igreja em Tessalónica. Notem o que ele diz. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Então a confiança, na verdade, do apóstolo Paulo não estava na igreja, não estava nos cristãos, mas estava em Deus, o Deus fiel. Que o próprio apóstolo Paulo tinha testemunhado do poder, da ação do Evangelho em poder, da fé que tinha se manifestado em obras na igreja de Tessalónica, no modelo desta igreja para outras regiões. Então, por aquilo que Deus tinha feito naquela igreja, o apóstolo Paulo sabia que eles iriam continuar a praticar as coisas que tinham ordenado, como iam continuar a fazê-las. Esta é a certeza da santificação que o apóstolo Paulo tinha neste versículo 4. A certeza da santificação. Uma vez salvos, o apóstolo Paulo tinha a certeza absoluta que eles iriam continuar a viver nas mesmas obras de justiça até a vinda de Jesus Cristo. Agora, a realidade é, nós olhamos para este versículo 4, em que o apóstolo Paulo manifesta a certeza de que iriam continuar a ser obedientes. É um grande testemunho. Na verdade, é um grande reconhecimento que o apóstolo Paulo faz da igreja em Tessalónica. Será que ele poderia dizer o mesmo de nós, a Igreja Batista da Ramada? De que nós iríamos continuar a fazer as mesmas coisas, a ser obedientes aos mandamentos do Senhor? Esta é a pergunta que eu quero deixar para vocês meditarem esta manhã. Não é? Mas a realidade é que o apóstolo Paulo vivia certo da obra de Deus sobre a igreja em Tessalónica. E por isso, no versículo 5, ele manifesta um desejo. Ele manifesta um desejo para com esta igreja. Nós vemos outra vez no versículo 16 aquilo que vemos no versículo 16, a mesma palavra ora, ou seja, com base em tudo aquilo que eu disse antes, este é o meu desejo para a igreja. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Mesmo ciente de que Deus iria continuar a operar, o apóstolo Paulo tem este desejo fervoroso para com a igreja. Que eles continuem a ser levados a viver a sua própria vida cientes do amor de Deus para com eles. Um amor que os chamou para a salvação, um amor que os adotou como filhos, um amor que os continua a sustentar no meio da provação. Seja isso que ocupa o coração destes irmãos. Era este o desejo do apóstolo Paulo. Que continuassem a meditar, a pensar no amor de Deus, no amor fiel de Deus para com esta igreja. Que não deixou frustrar o trabalho, não deixou frustrar o fruto do Evangelho, mas continuou constante, de tal forma que o apóstolo Paulo menciona como um modelo. Não só ao amor de Deus, mas à constância também de Jesus Cristo. A constância de Jesus Cristo fala-nos do caráter perfeito de Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, é a Ele a quem nós devemos imitar a todo o tempo. Porquê? Porque Ele é o Deus-homem, é o homem perfeito, é o único que podemos dizer que viveu
uma vida constante, perfeita, para a glória de Deus, fazendo a vontade de Deus. E é esta constância em Cristo que nós também devemos buscar como igreja. Viver imitadores de Jesus Cristo. Constantemente, até à sua vinda. Não só firmes, permanecendo firmes, mas vivendo constantes no amor de Deus até à vinda de Jesus Cristo. Isto fala-nos, nós temos evidências disto mesmo nas Escrituras, de homens que passavam por perseguições, homens que viviam assolados por sofrimentos, mas que o próprio Senhor foi Ele que tratou de encorajar, de consolar, de firmar. Notem o exemplo do profeta Abacuque, não é? Que lendo o livro do profeta Abacuque, vemos um homem em crise, em profunda crise, com a mensagem de juízo de que o povo de Israel, a tribo de Judá e Benjamim, seria invadida por povos pagãos. E isso era o juízo de Deus. E o conflito de Abacuque vem do facto de Deus estar a usar um povo pagão, os babilónicos, para vir levar em cativeiro o povo escolhido de Deus. E Abacuque vive os dois de 3 capítulos de Abacuque à procura de respostas. Senhor, porquê? Porquê que tem que ser assim? Atribulado por esta realidade de juízo do povo de Israel. Mas chegamos ao capítulo 3, e é assim a ação de Deus nas nossas vidas, que nos faz passar por crises, por dilemas, onde até questionamos o seu propósito, a sua vontade, o porquê de estarmos a passar por provações. E no capítulo 3 nós vemos estes bem conhecidos versículos. Abacuque 3, 17 a 19, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, viver firmes, e faz os meus pés como os da corça, e faz-me andar altaneiramente, de maneira ligeira. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Então é isto que meditarmos em Deus, na sua salvação, nos seus planos, na sua soberania, faz aos nossos corações. Apesar do mundo em crise em que nós possamos viver, o Senhor continua a ser fiel. Ele é a nossa fortaleza. Faz os nossos pés como os da corça, faz-nos andar de forma ligeira, alivia o nosso fardo de vivermos neste mundo caído e nos dá consolo para vivermos para a sua glória. É parecido àquilo que foi a vida de John Paton. John Paton foi um missionário. Ele viveu de 1824 a 1907. Ele foi um missionário às Novas Hébrides. São um conjunto de ilhas que hoje fazem parte, que hoje são a Papua Nova Guiné e o Vanuatu. Então este homem escocês, ele decidiu no seu coração, sentiu um desejo ardente de ser missionário nestas ilhas e pregar o Evangelho àqueles que eram conhecidos como selvagens até. E ele foi para esta terra longínqua, no Pacífico Sul, com a sua esposa. Este povo tinha práticas pagãs como o canibalismo, o infanticídio. Eles sacrificavam viúvas, criam em espíritos malignos e praticavam a feitiçaria. Na verdade, Charles Spurgeon, 50 anos depois, chama a John Paton o rei dos canibais, por causa do seu testemunho no meio destas tribos, deste povo. Na verdade, foi uma obra no meio de grandes sacrifícios e provações, tanto até que a sua esposa e o filho recém-nascido morreram no campo missionário. No espaço de dias, na verdade. A esposa deu à luz o filho,
esposa morreu no parto. Dias depois, morre também o seu primeiro filho. Ele permaneceu ali, nestas ilhas, 4 anos depois deste infortúnio. 4 anos a pregar o Evangelho perante este povo hostil. Ele até teve que sair, de certa forma, fazer uma pausa no ministério, porque houve uma guerra tribal ali no meio destes povos, das Novas Hébrides. Ele foi para a Escócia, não parou, na verdade, e o seu amor por este povo não cessou. Ele foi para a Escócia, foi para a Austrália, querer recrutar missionários para as Novas Hébrides. E anos mais tarde ele voltou, casou-se uma segunda vez e voltou às ilhas com a sua esposa para continuar o trabalho missionário e deixou um grande legado. 2 décadas depois dele ter chegado ali, muitos nativos já criam no Evangelho. E, na verdade, havia missionários em 25 das 30 ilhas das Novas Hébrides. Tanto que 2 dos seus filhos, John Paton, eles foram missionários ali também. E a nossa pergunta é: como é que pôde John Paton permanecer firme e constante na sua fé em Jesus Cristo? Simplesmente centrado a sua vida no seu Deus, continuando adorando a Deus. Pensando em quem Deus era, pensando nos seus mandamentos, nas suas promessas presentes na sua palavra, era com esse combustível que ele exercitava a missão que ele que tinha, de levar o Evangelho até aos confins da terra. Ele exercitava a sua salvação tendo em rumo a meta, onde aguardaria a certeza do encontro com o seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E assim devemos viver nós também, firmes e constantes nesta salvação certa, a qual esperamos ansiosamente por nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no presente, vivemos firmes, guardando a palavra de Deus e buscando ser constantes, vivendo de acordo com o exemplo de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Oremos ao Senhor. Pai Santo, ajuda os meus irmãos, Senhor, a desfrutarmos das bênçãos celestiais que temos por meio de Jesus Cristo. Das maravilhosas promessas presentes na Tua palavra. E na esperança que um dia estaremos contigo, desfrutando da Tua glória e da comunhão do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que isto nos leve a viver perseverantes e constantes, Senhor, buscando sempre crescer, desenvolver a nossa salvação para Teu louvor e para a Tua glória. É isto que te pedimos no nome de Jesus. Amém.